Meus amigos, ressurreição. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a total vitória soberana, absoluta de Jesus sobre o corpo e o espírito. A ressurreição é sempre e será sempre do corpo e do espírito, e não mentirosamente, como andam divulgando por aí, modernamente, que só existe ressurreição do espírito. Se você ler que existe apenas ressurreição do espírito, você sabe que isso é mentira inventada por homens e por seitas que não suportam o poder e a soberania de Jesus. São seitas que gostam muito de Jesus. São grandes amigos de Jesus. Jesus sentado em um banquinho, ensinando apenas os princípios morais e espirituais, mas não o Jesus glorificado, o Jesus glorioso e o Jesus que é soberano. E como soberano, ele tem total e absoluto poder. Sempre teve, tem e terá sobre a matéria e sobre o espírito. Negar a soberania de Jesus sobre a matéria e o espírito, negar a ressurreição da carne e do espírito, simultaneamente é blasfêmia e heresia, e não tem nenhuma base bíblica. Não importa a liberdade de expressão que existe nesse país. Se alguém afirmar que só existe ressurreição do espírito, é enganoso, mentiroso e está dando desconhecimento da verdade bíblica. Que é a verdade documental. Ressurreição de Jesus, que é o símbolo da vitória de Jesus sobre a matéria e o espírito. E sem essa ressurreição não existe cristianismo. Por isso, os inimigos do cristianismo, travestidos de cristãos, querem que a ressurreição, entre outros motivos, são vários os motivos, seja desacreditada. Então, Jesus ele foi ressurreto em corpo e em espírito, e nós temos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus, e os anjos falando àquelas mulheres que foram buscar o corpo de Jesus para limpá-lo, vesti-lo, enfaixá-lo, passar os bálsamos. Essas mulheres não encontraram Jesus. Jesus havia sido ressurreto. E o que os anjos disseram a essas mulheres? Nos versos 6, 7 e 8. Disseram os anjos: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele, Jesus, não está aqui. Não adianta procurar, porque Jesus Cristo não está aqui. Ele ressuscitou. E disseram os anjos: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele, Jesus, disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então o próprio Jesus falou da sua morte e da sua ressurreição. E mostrando no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 26 a 28, 26 a 28, Jesus em corpo e em espírito.
e já em um corpo ressurreto, em um corpo tangível, tocável, visível e palpável. Aparece aos seus discípulos em corpo e em espírito, ressurreição em corpo e ressurreição no espírito. E diz a partir do verso 26, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas sejas crente. No verso 28, aquela parte lindíssima e contundente. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, kuriosmo, kairo, theosmo. Meu Senhor e meu Deus, meu soberano e meu Deus. É por isso que os que negam a ressurreição da carne e do espírito detestam a Bíblia. Porque a Bíblia é demonstrativa, é prova documental da veracidade do cristianismo e da ilegitimidade de muitas doutrinas que estão sendo pregadas por aí. Respondeu-lhe Tomé, Senhor Deus e Senhor meu e Deus meu. Então a ressurreição é da carne e do espírito. Nós temos também aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Agora é o apóstolo que vai falar sobre ressurreição. Os anjos falaram, Jesus falou, e agora o apóstolo Paulo, na sua legitimidade, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Esse negócio da carne está em decomposição, de que o carbono, o sódio, o potássio e o magnésio do organismo já estão dispersos. Isso para Deus não é empecilho. Ou será que é? Ou será que tem alguma doutrina de doutores e de pessoas eruditas que dizem que não é? Ele pode reunir qualquer matéria, qualquer átomo, qualquer molécula. Mesmo um corpo decomposto, seus aminoácidos, seus peptídeos, foi tudo decomposto. Seus sais minerais foram todos dispersos, mas tudo isso será reunido, se for necessário, quando necessário, para juntar-se ao Espírito e haver a ressurreição. E no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus conversa com Marta sobre a ressurreição de Lázaro, que alguns blasfemam dizendo que Lázaro não estava morto, pasmem, estava catalético, como se Jesus fosse participar de uma grande farsa. No Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus, conversando com Marta, diz o seguinte, no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Isso significa autoridade e poder. Não apenas ensinamentos. Autoridade e poder. Exercício soberano. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. O espírito morre? Não. Então Jesus estava se referindo aqui ao ser humano, a composição da carne e a composição do espírito, a união da carne e a união do espírito, porque quem morre é o ser carnal, é o ser corporal. Então Jesus estava aqui, mesmo que a decomposição da carne aconteça e o espírito seja levado pelos anjos, eu sou a ressurreição e a vida. Esse corpo será ressurreto, esse corpo será recomposto. Então, não há dúvida que existe a ressurreição da carne e a ressurreição do espírito. Jesus deu a prova disso. Os anjos também. Ele apareceu, Jesus, a Tomé, em corpo e em espírito. Foi tocado. Ele foi tocado. Ele foi visível e foi tocado. Já com o corpo modificado. Já com um corpo ressurreto, e depois ascendeu aos céus. E enquanto os seus discípulos viam Jesus ascender aos céus, os anjos disseram: por que vocês estão olhando para os céus? Esse que vocês estão vindo subir virá novamente. Ele voltará. Ele voltará. Então houve a ressurreição do corpo e do espírito, e haverá na nossa vida celestial, após a nossa morte física, haverá a nossa ressurreição. Porque é com esse corpo ressurreto que nós compareceremos ao tribunal de Cristo, e não como espírito puro. E dotados de um espírito e de um corpo celestial, que nós habitaremos nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, na plenitude, melhor dizendo, das regiões celestiais, quando todas as coisas forem renovadas, após o reino milenar, quando todas as coisas forem renovadas, como está lá prometido no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versos 1 e verso 5. Restauração de todas as coisas. Nós habitaremos em regiões celestiais, em um corpo celestial, não espírito puro, mas será um corpo celestial com uma composição inteiramente imaterial. Será de uma composição que ninguém conhece e ninguém presume. Se alguém disser que conhece ou presume, estará blasfemando, estará mentindo. Então, se você ouvir ou se você ler que só existe ressurreição do espírito e não a ressurreição da carne, saiba que isso é dito por alguém que está mentindo para você. Porque nós temos seitas nesse país que detestam a soberania de Jesus. Gostam dos seus ensinamentos, aproveitam os seus ensinamentos, mas detestam o seu poder e a sua soberania. E tudo estão fazendo para depreciar o poder e a soberania de Jesus. O poder e a soberania sobre a matéria e sobre o espírito. Portanto, então, a ressurreição é sempre da carne juntamente com o espírito. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.